Fala aí, galera, tranquilidade? Matemático Luciano, dando continuidade ao princípio multiplicativo da contagem. Nesse vídeo será abordado formação de números de acordo com uma determinada quantidade de algarismos. Então, para formar qualquer número, temos disponíveis aqui os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daí podemos formar infinitos números, né? Mas sendo que podemos também trabalhar uma quantidade específica de algarismos. Mas sendo que, Luciano, posso trabalhar com todos simultaneamente? Não necessariamente, vai depender muito do que a questão estiver pedindo para vocês. No nosso exemplo aqui, no nosso caso, vou deixar o zero para daqui a pouco, para um outro momento. Zero tem sutileza na hora de fazer formação de números, então vou deixar ele à parte. Olha o que sobrou aqui. Os algarismos de 1 a 9. Tem que ser obrigado a trabalhar com todos? Não necessariamente também. Vai depender do que a questão estiver pedindo. Para a gente aqui agora, vou descartar 1 e 2. Os algarismos do nosso exemplo aqui serão 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tem aqui, olha, 7 possibilidades de algarismos a serem escolhidos. Ou seja, um número máximo de 7 decisões, dependendo do que a gente queira abordar. Mas, Luciano, e se eu quiser trabalhar agora uma quantidade específica de algarismos? É o que a gente vai ver agora. Por exemplo, desses 7 algarismos, eu quero formar números com 3 algarismos. Então, números com 3 algarismos são centenas, né? Então, olha, só vou poder utilizar esses algarismos aqui. Um exemplo de uma centena, utilizando os algarismos daqui. 368. Ó, utilizei o 3, o 6, o 8. Posso usar também 444, sem problema nenhum. A repetição, nada impede. Se eu quiser utilizar 877, repetir 2 valores, sem problema nenhum também. 949 é uma outra possibilidade. Daí a gente pode fazer vários valores. Então a gente pode trabalhar isso em relação às decisões tomadas no princípio multiplicativo da contagem. Agora, por exemplo, um valor que não tem coerência, em jogar como exemplo aqui, seria esse, olha, 716. Mas o número 1 nem existe aqui. Então isso aqui não pode ser trabalhado de jeito nenhum. Só posso trabalhar com valores realmente de acordo com o que está sendo dado aqui. Então só posso formar números com esses algarismos aqui. Podendo haver ou não repetição, vai depender do contexto. Então eu quero formar números de 3 algarismos. Então serão 3 decisões a serem tomadas. Vai depender muito de contexto para contexto, tá? Então, olha, eu quero formar números de 3 algarismos. Uma centena. Aí agora vamos ver as decisões. Então, com os algarismos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quantos números de 3 algarismos podem ser formados? Então, olha, eu preciso ver a primeira decisão, quantas possibilidades para a segunda decisão, e quantas possibilidades para a terceira decisão. A primeira decisão, eu posso, olha, utilizar quaisquer um desses 7 algarismos. Agora, segunda decisão. A segunda decisão, o raciocínio é similar. Já que não está me dando restrição nenhuma, posso trabalhar, olha, utilizando quaisquer um desses 7 algarismos também. Assim como para a terceira decisão, quaisquer um desses 7 algarismos também. Então, pelo princípio multiplicativo da contagem, eu tenho um total de 343 números de 3 algarismos. Agora, utilizando o mesmo raciocínio, quero formar ainda centenas, números de 3 algarismos. Então agora o exemplo vai ser o seguinte: quantos números de 3 algarismos distintos
podem ser formados. Distintos, os valores têm que ser diferentes. Preciso tomar decisões também, do mesmo jeito. Tomar a primeira decisão, tomar a segunda decisão e tomar também a terceira decisão. Bom, para o primeiro algarismo, a primeira decisão a ser tomada pode ser, olha, quaisquer um desses 7 algarismos aqui. Agora, como é distinto os algarismos, então o valor que eu utilizei em um determinado exemplo, ele não pode mais ser repetido. Então eu tomei, olha, escolhi um desses 7 aqui, para ser o meu primeiro algarismo. Então, o valor que eu escolhi não pode mais ser repetido. Então, olha, vão me sobrar 6 possibilidades para a segunda decisão. E utilizando esse raciocínio, vão me sobrar 5 possibilidades para a terceira decisão. Ao multiplicar aqui, 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5, terei então 210 números de 3 algarismos distintos. Repara aqui, dos 343 números de 3 algarismos, né? Aqui pode ter repetição ou não. Agora, quando envolve distinto, já cai um pouco também, né? Que já é uma sutileza que tem que ser respeitada. Continuando ainda na formação de números de 3 algarismos. Agora, quantos números pares de 3 algarismos podem ser formados? Então, o número é par, o raciocínio serve para ímpar também. O problema se dá, olha, no último algarismo. Um número só é par quando o último algarismo for 0, 2, 4, 6 ou 8, de uma maneira ampla. Assim como o número é ímpar, quando o último algarismo for 1, 3, 5, 7, 9, também de uma maneira ampla. Mas aqui temos que respeitar os algarismos que estão aqui. Não posso trabalhar com todos simultaneamente, né? Já que está faltando aqui. Eu botei para faltar de propósito, para a gente realmente não ter nenhum tipo de problema. Então, eu quero números pares de 3 algarismos. Números pares. Então, olha, só posso finalizar ou com 4, número par, ou 6 ou 8. Então, na realidade, eu tenho 3 possibilidades, 3 decisões a serem tomadas para o último algarismo. Mas, Luciano, 3 é um número ímpar, não é par. Mas eu não quero formar um número específico. Aqui são as decisões, a quantidade de valores. Tá? Então, a quantidade de valores que eu tenho aqui, para formar esse número par, ou seja, para colocar aqui no último algarismo, só posso colocar ou o 4, que é uma possibilidade, ou o 6, que é uma outra possibilidade, ou o 8, que é uma outra possibilidade. Então, por isso que esse 3 aqui. Não é porque 3 é um número ímpar, aqui é a quantidade de possibilidades. Aqui, olha, no nosso conjunto numérico, eu tenho aqui, olha, apenas 3 valores pares. É esse 3 que está aqui. E agora, e a primeira e a segunda decisão? Não tem problema nenhum. Posso trabalhar, olha, quaisquer um dos 7 na primeira decisão, não está me dando restrição, a restrição era só no final. E quaisquer um dos 7 aqui na segunda. Aí multiplicando 7 vezes 7 vezes 3. 7 vezes 7, 49. 49. Fazer igual a tia fazia com vocês. 49 vezes 3. Vamos lá. 3 vezes 9, 27. Só 9 em 2. 3 vezes 4, 12. 1, 2, 14. Então, na realidade, eu tenho 147 números pares de 3 algarismos. Dando continuidade, utilizando o mesmo raciocínio das 3 decisões ainda, agora eu quero formar um número que seja ímpar de 3 algarismos. Ou seja, desses números aqui ainda, desses 7 no total, eu quero formar um número com 3 algarismos. Porém, esse número tem que ser ímpar. Então, o raciocínio é parecido com o que a gente fez anteriormente. O problema vai começar aqui no último algarismo.
Então, olha, para o número ser ímpar, o último algarismo, de uma maneira geral, tem que ser 1, 3, 5, 7, 9. Mas sendo que os ímpares disponíveis aqui são esses, olha, 3, 5, 7, 9. Ou seja, eu tenho 4 possibilidades, 4 decisões a serem tomadas. 4 decisões a serem tomadas aqui. Agora, Luciano, vem para a primeira e a segunda possibilidade aqui, né? O primeiro algarismo e o segundo algarismo. Não tem problema, não está me dando restrição. A restrição estava sendo apenas o último. Então, nesse caso aqui, eu posso usar quaisquer uma das 7 aqui na primeira decisão e quaisquer um dos 7 algarismos também na segunda decisão. Ao multiplicar, 7 vezes 7, 49. 49 vezes 4, eu tenho 196 números ímpares de 3 algarismos. Uma curiosidade também, no total de números de 3 algarismos, foram 343. Sendo que, desses números, vão ser formados números pares e números ímpares. Aí repara, a quantidade de números pares de 3 algarismos e de números ímpares de 3 algarismos. Ao somar esses dois valores, repara que vai dar os 343. Porque número par e número ímpar são conjuntos disjuntos, ou seja, não tem como um número ser par e ímpar ao mesmo tempo. Mas sendo que nesse universo aqui a gente formou números pares e ímpares. Ou seja, 147 números pares e 196 números ímpares. Somando esses dois valores aqui, olha, vai dar os 343 que está aqui. Agora, vamos trabalhar números pares e ímpares, agora distintos, com 3 algarismos ainda. Novamente, agora, com esses números aqui, disponíveis, esses algarismos aqui, eu quero formar números pares de 3 algarismos distintos. Par primeiro. Vem a última decisão. A última decisão, eu tenho 3 possibilidades. Eu posso usar tanto 4 na última possibilidade, assim como 6, assim como 8. Agora, quando é distinto, os valores utilizados não podem mais ser selecionados. Então, tem que ser descartados. Então, olha, eu utilizei um desses 3 aqui. Agora, na primeira decisão, ou seja, já não posso usar uma das 7. Se eu utilizei, por exemplo, o 4 na última decisão, ele não vai poder mais voltar aqui. Se eu, por acaso, utilizei o 6 na última decisão, ele também não vai poder mais ser repetido. Assim, o mesmo raciocínio para o 8. Então, ao descartar um deles, vai me sobrar aqui, olha, 6 possibilidades. E para a segunda possibilidade, ao descartar novamente a possibilidade já utilizada, vai sobrar aqui 5 possibilidades. Então, ao multiplicar aqui, olha, 6 vezes 5 dá quanto? 30. 30 vezes 3, 90. Perfeito. Então, na realidade, eu tenho 90 números pares de 3 algarismos distintos. Luciano, e agora, se eu quiser formar números ímpares de 3 algarismos distintos, o raciocínio é parecido. 3 aqui, 3 decisões. Agora eu quero números ímpares, porém com os algarismos distintos, ou seja, não pode ter repetição. Ímpar primeiro, vê a última decisão. A última decisão, o último algarismo tem que ser um valor ímpar. Nesse caso aqui, os nossos ímpares disponíveis são 3, 5, 7, 9. Então, eu tenho 4 possibilidades para o último algarismo. Mas sendo que, depois que eu utilizei um deles, eu não posso utilizar novamente, já que quer que sejam distintos. Então, olha, se eu utilizei, num exemplo qualquer, o número 3, ele vai poder ser utilizado novamente.
Se eu utilizei o número 5, não vai poder ser usado novamente. O mesmo raciocínio para o 7 ou para o 9. Então, na hora que eu descarto um deles, vai me sobrar 6 possibilidades aqui na primeira decisão. E descartando o que foi utilizado, vai me sobrar 5 possibilidades na segunda decisão. Multiplicando assim aqui os valores, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Então, teremos aqui um total de 120 números ímpares. De 3 algarismos distintos. Repara agora que lá dos números, né, de 3 algarismos distintos, deu um total de 210. E desses 210 algarismos distintos, temos pares também com algarismos distintos e também temos ímpares também com algarismos distintos. Repara aqui, olha, 90 e 120. Na hora que você soma, dá esses 210 que estão aqui. Então, no próximo vídeo, vamos abordar o zero também como um dos algarismos. Tá? Então, muito obrigado pela oportunidade. Até o próximo vídeo. Fui!